Olá, pessoal, bom dia. Começando mais um Olhares Múltiplos, hoje num formato diferente, com convidados aqui na mesa, no cenário, no estúdio de rádio, né? Hoje no formato de videocast. Sejam muito bem-vindos, vindas. Vamos hoje discutir, né, sobre o Dia da Pessoa com Deficiência e a empregabilidade. Já começando me apresentando, eu sou o Helder, atualmente estou como líder do NAP para algumas unidades da UNA. Sou um homem branco, de cabelos, olhos e barbas castanhos e estou usando uma polo verde. Já trazendo aqui para a mesa para vocês conhecerem os nossos convidados, eu estou com o Bruno. Olá, Bruno, se apresenta. Olá, meu nome é Bruno. É um prazer estar aqui. Bom dia, espero que todos estejam bem. Realizando meu processo de autodescrição, eu sou um homem de pele parda, cabelos e olhos claros. Estou utilizando uma blusa na cor mostarda sob uma blusa de mangas longas, que estão com as mangas dobradas, na cor verde. Legal, obrigado, Bruno. Bruno trabalha com inclusão e diversidade, né, Bruno? Isso, eu atuo na coordenação de tecnologias inclusivas, que é a área de diversidade e inclusão do Senac em Minas. Então, a gente atua nessa perspectiva de desenvolvimento de estratégias e ações, tanto para colaboradores quanto para alunos da instituição. Obrigado. E o João. Olá, João. Oi, gente, bom dia. Meu nome é João Pedro, sou estudante de psicologia, atualmente estou cursando o 8º período, indo para o 9º já. Sou estagiário de recrutamento e seleção, atuando hoje na área de diversidade e inclusão. Me autodescrevendo, eu sou um homem branco, tenho quase 2 metros, cabelo preto, também tenho barba preta, estou usando um óculos e estou de blusa branca. Muito feliz de estar aqui. Você também atua com inclusão, né? Também atuo com inclusão. Hoje com recrutamento e seleção. Isso. Legal. Gente, e a ideia é discutir, né, o Dia da Pessoa com Deficiência, que é hoje, dia 3 de dezembro. Hoje se discute, né, de forma internacional essa data. A gente, propositalmente, né, Bruno, hoje a gente está de verde. Apesar de a gente estar no dezembro vermelho, daí uma discussão para um outro momento, né, mas em breve quero fazê-la também. Dentro da nossa programação, hoje eu vou falar um pouco da nossa revista Ação em Humanidades. E aí, gente, eu fico muito emocionado para falar dessa revista. Os meninos aqui já sabem desse projeto, já falei do projeto para eles antes. Algo que para o NAP é muito caro, né, muito importante. Algumas pessoas do NAP há muito tempo vêm idealizando, né, da gente ter um espaço para publicações dos nossos trabalhos, no geral, para a comunidade toda acadêmica, então é um espaço para todos. Então, está lançado, está no ar, então acessem a revista no bit.ly.com/nap. Eu já esqueci o... Revista NAP 2022. Isso aí, o Márcio ali atrás, na voz. Então, NAP 2022. Acessem, em breve a gente vai pedir também para colocar lá no una.br/nap o link, então vai estar disponível lá para vocês em breve. Ficou muito bacana, ficou muito legal, conseguimos trabalhar de uma forma de receber os materiais que abrangem todas as nossas bandeiras do NAP, então direitos humanos, diversidade, equidade, inclusão, conseguimos receber esses materiais que contemplam todas as nossas bandeiras. Ficou muito legal. Acessem, compartilhem, falem desse material. E para quem não conseguiu publicar agora o seu trabalho, ano que vem tem mais. Tá? A gente vai abrir um novo edital, se inscrevam. Gente, no momento que nós estamos, a produção acadêmica é muito importante, né? Esse espaço da ação em humanidades é um lugar que é para dar voz, tá? Para dar voz a todos, para que a gente consiga, de uma forma muito leve, de uma forma muito gostosa, falar das nossas causas, das nossas bandeiras, divulgar os nossos trabalhos acadêmicos. Então, baixem o arquivo, compartilhem, façam a divulgação da Ação em Humanidades. E, gente, para a gente é muito importante esse lançamento. E também falar agora da turma que está dando suporte, né? O Márcio, já tem um tempo que ele não vem para frente das câmeras, está aí atrás, e a Bárbara também sustentando aí a live hoje.
que está aí à frente agora dos olhares múltiplos. Obrigado vocês dois. Vamos partir aqui para a nossa conversa? Vamos? Então, lá. Bruno, você quer falar um pouco de como é importante esse dia, por que desse dia? Falo assim, mas antes vou só abrir um parênteses. Você trouxe essa questão da produção acadêmica, eu só queria ressalientar essa relevância que eu acho, eu sempre falo em todos os momentos que eu participo, tanto da perspectiva pessoal, quanto acadêmica, quanto profissional, o quanto a educação e essa abordagem acadêmica e educacional e formativa é importante para a gente poder ter todas essas desconstruções de estigmas sociais que nós temos em diversos vieses. Então, tanto da perspectiva dos direitos acadêmicos, quanto da perspectiva do desenvolvimento social, cultural, da diversidade, da inclusão. Então, eu quero só trazer essa importância, enquanto eu acho relevante, essa abordagem nessa revista que vocês estão fazendo, enquanto a educação e a produção acadêmica ela é significativa para todas essas desconstruções de estigmas que nós temos, tanto no contexto brasileiro quanto no contexto global. E espero um trabalho seu ainda lá. Vai vir. E assim que cobram lá ao vivo? Vai vir. Então. Agora é um compromisso também. Seu também. Eu também vai chegar. Essa próxima revista agora que vai abrir, eu vou dar. Agora, trazendo sobre o que você me trouxe, eu acho bacana, antes da gente falar sobre a data em si, a gente trazer um pouco de panorama histórico de como nós chegamos em tudo isso. Nós tivemos 4 fases, eu falo tivemos, mas entre aspas, porque as fases são fases que elas perpassaram, mas ainda a gente pode identificá-las em um contexto um pouco mais contemporâneo. Essas fases são fases que a gente pode falar que foram fases de interação das pessoas com deficiência com a sociedade e vice-versa, da sociedade com essas pessoas com deficiência. Nessas fases, nós tivemos a fase da exclusão, onde, nesse contexto da exclusão, essas pessoas elas eram vistas utilizando um termo, que eu não sei se é o termo mais correto, mas a gente pode falar como subhumanos. Por que eu falo subhumanos? Então, elas não tinham nenhum tipo de garantia de seus direitos humanos, elas não eram vistas como seres humanos, que elas eram tratadas da pior forma possível. Elas eram punidas por serem deficientes. Isso. Elas eram punidas simplesmente porque elas tinham uma deficiência e elas não atendiam aquele ideal corpo normativo que a sociedade tinha para os seus cidadãos. Então, se elas não tinham aquele corpo idealizado, aquele esteticismo, vamos falar, o esteticismo gregoriano, né? E a gente pode trazer essa perspectiva que a Grécia ela produzia os seus deuses em uma perspectiva de uma estética perfeita. Então, a gente já identifica que desde essa perspectiva do esteticismo gregoriano, a gente tem essa questão de um padrão corpo normativo que era idealizado. Então, quando essas pessoas não atendiam esse padrão, elas eram punidas e até exterminadas. Eu estava conversando com o Helder um pouco antes da gente entrar ao vivo, e a gente pensa que isso está naquela perspectiva da Grécia Antiga, perspectiva da Grécia espartana, naquele período da Grécia clássica, né? Mas a gente estava trazendo até o contexto da perspectiva do nazismo, que isso também era uma reprodução que acontecia no extermínio dessas pessoas. De uma raça e necessidade de uma raça. Então, a gente percebe que, apesar da gente achar que é algo longínquo, que é algo que aconteceu há séculos atrás, aconteceu em um período de algumas décadas. Né? Aconteceu aí na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha ainda essa atitude. Então, a gente perpassa desse período da exclusão e vai para uma outra fase, que não necessariamente foi subsequente, que é a fase da segregação, onde essas pessoas elas eram vistas como aquelas pessoas que necessitavam de cuidado, necessitavam de um auxílio, de um apoio, mas sem trazer ali ainda aquela perspectiva de um ser humano, de uma pessoa comum e com seus direitos garantidos.
Mas nesse momento ali do nazismo, a gente tem marcado a questão da higienização. A necessidade de se higienizar como uma questão de uma limpeza muito marcada, né? Então, a gente viu, você trouxe na questão da Grécia, as pessoas eram mortas. Né? Você tem uma deficiência, tem que morrer, tem que matá-la, para que ela não se reproduza e gere outras pessoas que não são puras. E aí vem uns anos depois, séculos depois, né, no nazismo, e começa a ter os centros de concentração, centros exclusivos, né, para pessoas com deficiência, também ali para serem limpas, né, higienizadas, para que deixassem de... porque tinha muito aquela questão de uma raça pura, né, ariana, exato. Aí não eram pessoas, né, eram uma outra categoria que não era pessoas. Mas aí, quando a gente vem, né, para mais próximo, a gente pensa, né, assim, acho que até antes do nazismo, viu, Bruno? Assim, quando a gente for pensar ali na questão brasileira, na chegada da família real no Brasil, a necessidade de construções de escolas, surge a necessidade de ter escolas específicas para pessoas com deficiência. E ali vem a escola do surdo, a escola do cego, e aí começa a criar também uma exclusão. Né? Assim, não, estamos cuidando das pessoas. Cuidando. Então, colocando todo mundo numa caixinha e deixando escondidas ali. Então, a gente tira essa identificação da pessoa como ser humano que tem direito de estar em convívio social, de estar na sociedade, assim como todos nós. Então, a gente cria essa perspectiva da segregação, da exclusão de interação. Então, depois a gente entra em outro período, que é o período da integração. E esse período da integração também é um período que a gente tem que ter uma certa atenção. A gente confunde muito integração com inclusão. A gente acha que simplesmente colocar a pessoa em convívio com as demais pessoas significa que você está incluindo. Tem uma citação que a gente fala muito, que é que quando a gente fala em inclusão, a gente está pensando em uma perspectiva, fazendo analogia à questão de um convite. Inclusão, integração é você convidar para a festa. Então, você está colocando em um convívio, um contato social. A inclusão seria você convidar aquela pessoa para dançar, para ter uma interação real, uma interação mais efetiva e realmente se sentir pertencente. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente transcende essa questão da interação, do convívio. A gente está falando de uma interação plena, uma interação efetiva, uma interação real. Eu trouxe todo esse contexto para a gente poder entender a importância e a relevância da data de hoje, e assim como outras datas que nós temos ao longo do nosso calendário aí, anual. Eu acho bacana a gente até trazer também, antes de falar especificamente da data de hoje, quando a gente fala no panorama nacional, a data de 21 de setembro, que muitas pessoas devem pensar, né? Por que nós temos 21 de setembro, por que nós temos 3 de dezembro, se as duas datas têm propósitos similares. Mas aí a gente tem que entender que elas surgiram com propósitos similares, mas surgiram em momentos diferentes e foram resultados, produtos de movimentos distintos. Então, o dia 21 de setembro, ele surgiu de uma forma informal, em 1982, pelo movimento dos direitos das pessoas deficientes, que era o MDPD. Então, ele surgiu com esse propósito de trazer essa conscientização, trazer esse fomento à inclusão efetiva das pessoas com deficiência. E em 1992, que surge o 3 de dezembro, que transcende essa perspectiva do movimento formal inicial de 82, que vem com a ênfase da ONU para um contexto global, mas também trazendo essa importância da conscientização de uma inclusão efetiva e da garantia dos direitos humanos das pessoas com deficiência, e trazendo também essa ênfase da gente tratar todo esse público, tratar todos nós, assim como tratamos os demais cidadãos. Então, acho que o contexto inicial é esse. Muito bom. A gente vai falar por que da data, fizemos um levantamento todo histórico aqui, né? Vamos
buscar como começa a separar as pessoas quando deixam de dar voz. E aí, Bruno, não tem como falar do dia da pessoa com deficiência sem falar do capacitismo. Né? Porque está muito também ali dentro dessa questão histórica que pensam, né, que as pessoas com deficiência são mais pesos, né, do que pessoas que produzem, pessoas ativas. O Helder levantou o tema agora, um termo que eu acho super relevante a gente trazer também, né? Quando a gente fala do capacitismo, a gente entra naquela perspectiva do ideal social da corponormatividade. Então, nós temos um ideal, uma utopia de um corpo que é padrão, de um corpo que é idealizado, de um corpo que tem uma produção, uma capacidade pré-determinada, e quando a pessoa não atende a esse pré-requisito, a esses pré-requisitos sociais, a gente cria algo que o João, como estudante de psicologia, já deve conhecer, que é aquela estranheza que Freud traz na teoria dele das pequenas diferenças. Então, quando o narcisismo das pequenas diferenças. Esse narcisismo das pequenas diferenças, ele traz justamente para a gente essa preconcepção do capacitismo que é inerente a nós. Nós temos um ideal espelhado em um contexto social, e quando a pessoa não tem essa perspectiva desse idealismo, desse espelho, desse reflexo do que a gente acredita que é o padrão, que é o preciso, a gente estranha. E o capacitismo é justamente isso. É você discriminar a pessoa com deficiência simplesmente porque ela tem uma deficiência. Então, você cria uma série de estranhezas, uma série de preconcepções simplesmente porque aquela pessoa tem uma deficiência. E eu acho muito interessante essa questão do capacitismo, a gente trazer isso, porque eu acredito assim, eu sou uma pessoa, né, que não possui deficiência, e eu já pratiquei o capacitismo também. Eu acho que não é um problema a gente reconhecer, sabe? Que nas nossas atuações de vivência a gente já realizou capacitismo com alguém. É uma coisa que eu sempre falo, é você aproximar, conhecer, sabe? Para você dessensibilizar e reconstruir também. Então, eu tenho um amigo, né, que é deficiente visual. E quando eu conheci ele, a primeira pessoa que eu conheci tinha deficiência visual. E para mim foi tudo muito novo, né? Às vezes ele falava algumas coisas e eu ficava assim, impressionado. Perguntando, como você faz isso e aquilo? E aí, o dia que eu escutei, né, o que era o termo capacitismo, eu fui pedir desculpa para ele, porque eu vi que muitas coisas que ele falava, eu ficava questionando ele como que ele fazia e tudo, é porque realmente, por ele possuir deficiência, eu estava duvidando, né? Como que ele conseguia fazer aquilo. Eu acredito que sim, nós, como pessoas e profissionais também, precisamos ter esse movimento de reconhecer, sabe assim, se a gente quer trabalhar essa temática, né, trabalhar a inclusão, o que a gente pode fazer? Acho que o primeiro passo é reconhecer, porque acho que a gente não precisa ter vergonha de reconhecer esse nosso lado também, né? Mas aí, nesse levantamento histórico, né, que o Bruno trouxe, a gente consegue entender um pouco de como surge o capacitismo, né? Questão da higienização, da segregação, da intenção, né, achando que estão fazendo bem, colocando todo mundo em caixinhas, em escolas isoladas, e aí a gente tem toda uma história no Brasil, né, aí tem os Centrais da Paz, e aí vão, achando que está sendo legal, né, estamos cuidando, e aí como que é o cuidar? Separar. São pessoas que vão o tempo todo precisar de suporte, de ajuda, de outras coisas mais. Então, sempre são pessoas limitadas, né? E eu acho que, trazendo aqui para a mesa uma questão mais organizacional, e aí, trazendo, né, chamando assim a sua contribuição, né, da inclusão no recrutamento e seleção, na minha história profissional, eu vi algumas vezes que a pessoa com deficiência é uma pessoa limitada. E aí a gente trabalhar essa inclusão nas organizações passa a ser muito por uma necessidade de uma cota, né? A gente tem uma cota, do que uma real, um convite para uma festa, né, Bruno? Você trouxe. Como que é isso lá hoje na sua atuação? Bom, assim,
Isso é uma problemática, realmente, tem muitos pontos para levantar nessa questão da cota de empregabilidade apenas por questões de números, né? E por isso que eu falo, quando a gente falou do capacitismo, eu falo da importância de nós, enquanto profissionais, começar por nós mesmos, né? Porque como que a gente vai levar a inclusão para um ambiente, para uma empresa, se nós não buscamos estar preparado, né? Bom, em questão hoje da minha atuação, eu percebo muito a importância do profissional de recrutamento e seleção para uma inclusão e contratação além das cotas, sabe? A gente não pode falar que não existe, isso é uma realidade, né? Tanto de a gente, igual você mesmo trazendo, né, da sua história profissional. Só que hoje na minha atuação é isso que a gente busca, sabe? Lá na empresa. E nos lugares também que a gente vai conversar, profissionais que procuram, né? Minha coordenadora, por exemplo. Essa inclusão além das cotas. O que seria isso? Realmente a empresa hoje, né? De acordo com a lei, ela tem, dependendo do número de funcionários, tem uma porcentagem que você tem que contratar pessoas com deficiência ou também reabilitados pelo INSS. E hoje, qual que é a nossa atuação? Além dessa contratação, né, para cumprir a cota, é acompanhar o profissional, não apenas integrar ele, né, mas incluir mesmo. Entender o que ele, se no ambiente de trabalho ele precisa de algo, né, para auxiliar no trabalho que ele vai realizar. Conversar também com a equipe, porque muitas vezes a equipe que vai receber esse funcionário, ela tem que estar preparada para realmente incluir ele, né, não só cumprir mais uma cota. Então, eu vejo hoje o profissional de recrutamento e seleção com esse papel muito importante. Porque quando a gente faz o processo seletivo, uma vaga foi aberta e nós temos a responsabilidade de fazer esse processo. Então, a gente não tem uma decisão tão grande, né, sobre o nosso candidato. Mas, além de fazer esse processo de forma humanizada, entendendo a realidade hoje dos nossos candidatos, também dentro da empresa a gente levantar essa temática, né, principalmente para os superiores, para os gestores, para que eles tenham esse olhar, né, e receber esse candidato não de forma capacitista, né, mas de forma inclusiva mesmo, e dando a oportunidade de ele realizar o trabalho dele da melhor forma. Deixando a pessoa ser autônoma, né, na sua atividade, que tenha menos assistencialismo nas equipes, né? Sim, porque eu converso com alguns amigos e algumas pessoas que eu conheci, e elas compartilham muito assim que acontece de algumas pessoas com deficiência serem contratadas, né, eles trazendo da realidade deles para mim. E são colocados em funções, quando vai ser contratado, eles falam qual deficiência possui, e são colocados em funções que não conseguem realizar por causa disso. Aí depois são demitidos, são colocados em áreas que não conseguem se desenvolver. E é isso que acontece quando o olhar da contratação é voltado para a conta. Você coloca o profissional num lugar que ele não consegue se desenvolver e ainda culpabiliza ele por isso. Então você tira a oportunidade dele de trabalhar. E o trabalho ele tem uma importância muito grande na nossa construção, né? Falando um pouco da psicologia, enquanto seres humanos, né? Nosso lado biopsicossocial. E aí também é tirado, né, das pessoas com deficiência, quando se olha só o lado da cota, essa oportunidade, né, de ter o trabalho como construtor mesmo, né? Falando um pouquinho da cota, a gente tem, né, dependendo do número de colaboradores, as empresas têm a necessidade de 2% a 5% do quadro. Então, dependendo se a gente vai falar de uma empresa muito grande, você torna um grande desafio, né? Recrutar e colocar tantas pessoas nos seus postos de trabalho. Uma fala que eu tenho repetido muito que é a pessoa certa no lugar certo. Quando você trouxe essa questão das pessoas indo para o posto de trabalho, se tornando frustrados, porque não conseguem fazer suas atividades, aí a gente tem que olhar caso a caso, né? Que existem inúmeras atividades que não têm acessibilidade. No caso, para a gente, né, com questão visual, muitos softwares foram feitos de maneira assim, a não contemplar o leitor de tela. Então, não só softwares, né, os sites, é um grande desafio. É um grande desafio. Uma situação que eu gosto muito também é trazer a questão francesa. Né? Quando o francês olha para a pessoa com deficiência, ele procura a situação dela de deficiência, ou seja, nesse local, quando você está lá na equipe, colocando esse colaborador no seu posto de trabalho, no seu posto lá, vai olhar em que momento essa pessoa realmente vai ser considerada uma pessoa com deficiência e quais adaptações a gente vai precisar. E aí, João, eu fico pensando que falta muito isso ainda, né? Sabe? Não olhar para a pessoa, por isso quando eu estava discutindo com os meninos, né, a questão do sujeito, não olhar a pessoa como um ser de deficiência como todo, um ser capaz.
né? Mas sim olhar o momento que ela precisa de um real suporte e ajudá-la, né? E aí a gente está falando de equidade. Com certeza. E assim, é por isso que eu tenho aprendido, né, na minha vivência, sim, a experiência que eu estou tendo, e aí por isso que eu falo de atuo, sabe? Algo que eu tenho construído muito é a importância de nós enquanto profissional, porque somos nós que vamos levar isso que você está falando. E a gente precisa de fazer esse movimento mesmo, né? A gente quer trabalhar isso, a gente quer viver isso, então a gente precisa estar atento, né, a essas questões que você trouxe. De realmente, assim, na equipe onde a gente trabalha e na empresa, a gente levantar essa temática, ela precisa de ser dessensibilizada. Porque não adianta só nós também, por exemplo, enquanto recrutadores, temos esse lado, né? De não ver o profissional apenas com a deficiência. Mas as pessoas que vão receber ele nas unidades, para quem a gente vai enviar, não tiver esse olhar também, né? Não trabalhar em conjunto, pode acontecer, se eu falei da questão da frustração. Não pela pessoa não dar conta, né, de fazer atividade, mas por ela não ter um ambiente onde ela pode se desenvolver. Se desenvolver, ter autonomia, assim, né? Ter satisfação de estar naquela companhia, né? Que assim, não adianta... Bruno, eu adorei o exemplo da festa. Também. Até anotei. Eu gostei muito desse exemplo da festa. Eu vou usar ele em algum momento. Porque a gente vê muito isso, e semana passada eu estava num evento que eu falei assim, que as pessoas com deficiência acabam sendo vistas nas organizações só como número, né? Esquecem do sujeito. E aí, por isso que eu bati muito, né, nessa questão, que elas precisam ser tratadas como pessoas, não como número. E por isso a gente fez essa provocação com o nome da nossa mesa aqui hoje, do sujeito, né? Quem é esse sujeito? E quando você trouxe, né, a ideia do biopsicossocial, João, fantástico, né? Olhar para o cara na sua subjetividade e no seu social. Muito bom. Você não tem alguma história assim de na sua trajetória de inclusão que você queira fazer para a gente? Eu vou até pegar um pouco do eixo na fala do João, vou trazer uma situação de uma amiga que ela participou de um processo seletivo. Aí ela estava na fase de entrevista com a RH. E a gestora que realizou o processo dela era uma gerente de RH sênior. Ela estava com dificuldade, né? Ela chegou próximo a mim, toda enérgica, falando que tinha realizado um processo seletivo, e quem fez o processo dela tinha sido uma gestora de RH. Aí eu virei para ela, uma tranquilidade, para ela assim, mas a estranheza sua deveria ser não necessariamente você fez como gestor de RH. A gente tem que ter uma estranheza quando a gente para analisar que a gente não tem muitas pessoas nesse curso. Então a gente entra muito justamente nessa reflexão, né, que a gente estava falando, de trazer esse desenvolvimento de uma forma ampliada para essas pessoas. Porque eu tive a oportunidade de participar de um momento anterior com o Helder em setembro, e a gente estava falando muito sobre isso, sobre as vagas que estavam sendo disponibilizadas. Então, a gente entra muito... Era uma feira de empregabilidade. Né? Isso. Então, a gente entra muito naquilo ainda, né? A gente tem uma promoção de vagas, uma divulgação de vagas, mas eles são vagas que não têm esse cuidado, eles não têm esse pensamento de trazer efetivamente uma promoção de desenvolvimento para aquelas pessoas. Ainda tem muito aquela visão, que a pessoa com deficiência está muito naquela perspectiva do operacional, da incapacidade, então sempre tem essa oferta de vagas associadas a auxiliar e assistente, por exemplo. O Bruno, é uma coisa que eu tinha pensado em trazer, sabe, essa questão de vagas operacionais de entrada, né? Porque eu vejo também que é um ponto importante a se levantar. E aí, assim, nas minhas falas, eu não tento traumatizar isso, porque a gente tem muitas problemáticas para levantar, mas tentando trazer também esse lado que eu tenho experienciado, né, enquanto minha atuação. Hoje, realmente, assim, muitas vagas que são abertas, né, que eu vejo, que eu escuto, de alguns candidatos, são vagas operacionais, né, vagas de entrada. E teve até uma vez que eu fui fazer entrevista com um candidato, e candidatas também, né? Várias vezes já aconteceu. E era uma vaga de entrada, e aí eu fui ver o currículo, né, desses candidatos, e assim, a pessoa já era graduada em vários tipos, já fez várias faculdades, sabe, que não tinha tanto a ver com a vaga. E ao perguntar para ela assim, por que ela se candidatou àquela vaga, ela me falou desse jeito, né? Porque eu sei que é um lugar que vai me aceitar.
Então, essa fala para mim foi quando eu estava começando e marcou muito, sabe? E o que eu vejo assim, hoje das vagas de entrada, eu tenho dois olhares. Primeiro, assim, questão de oportunidade. Hoje, na empresa que eu trabalho, né, muitas pessoas que já entraram em vaga de entrada, elas conseguiram essa promoção. Mas a gente sabe que não é sempre que isso acontece, né? E também, realmente, tem essa questão. A gente não vê hoje, eu, pelo menos, assim, na minha vivência, pessoas com deficiência em cargos altos, né? Igual você falou de tanto de referência, né? Da pessoa, às vezes, quando precisa fazer um processo seletivo. Eu hoje conheço poucas pessoas, né, com deficiência que realizam um processo que eu já tive contato. Então, tem muita essa questão mesmo. Sim, o Bruno me fez lembrar, na última reunião que eu fui convidado, assim, é de paraquedas, né? Aquelas reuniões que caem no nosso... Caiu no nosso colo. Cai na minha agenda, de repente, estou conversando com ele, olha, eu tive uma reunião legal agora, vamos lá. Fui convidado para uma reunião para falar sobre acessibilidade num site um software, né, que a empresa ia contratar. E aí estava se discutindo a questão da acessibilidade. Já sabia que não tinha acessibilidade na página tal, que era os colaboradores. Ok, vamos conversar com a empresa e vamos colocar acessibilidade. Aí começou esse diálogo com o fornecedor. E aí eu fui e perguntei, falei, olha, mas hoje eu estou numa posição de gestor. Como que é a acessibilidade na minha aba de gestor? Ah, não tem. A gente não imaginou que precisaria de acessibilidade nessa aba. Então, saí da reunião bem frustrado, tal, relatei o que eu precisava relatar para as pessoas. Esse sistema não foi contratado, né? Assim, veio um outro, está em teste nesse momento. Mas você vê, assim, o desenvolvedor já veio com essa ideia. Não precisava ter, porque as pessoas não chegam a ser gestores. Uma coisa que minha supervisora me ensina muito quando eu vou fazer entrevista, como hoje eu estou em vagas exclusivas para pessoa com deficiência, geralmente a gente sempre pede os nossos candidatos para anexar o laudo, né, no currículo. E aí, muitas vezes, quando a gente abre o currículo, principalmente caso quando você não tem muito conhecimento, né, de algumas deficiências, você espanta ou pode assustar, né? E aí você cria aquele pré-julgamento. Nossa, será que essa pessoa, para essa vaga, ela consegue tudo? E ela sempre me falou, desde quando eu comecei, não é você que vai falar isso. Você tem que perguntar para a pessoa. Né? Ela é falar das atividades para a pessoa e escutar dela. Se é uma atividade que ela tem conhecimento, se ela vai conseguir desenvolver. Eu acho isso super importante também. Porque aí passa até do capacitismo. Né? A gente já cria ideias que já além das barreiras, né, que a gente tem que falam na lei, nós vamos aumentando essas barreiras pelo processo seletivo. Né? De pensar se a pessoa dá conta ou não. E primeiro a gente tem que escutar dela. E pegando esse gancho que você falou, Helder, dos cargos de gerência, também acredito que seja outro movimento que os profissionais de recrutamento e seleção têm que ficar atentos. Realmente a gente tem muita vaga operacional, igual o Bruno falou, mas a gente inserido ali, vendo que vagas de ampla concorrência, e conhecendo o candidato, sabe que tem essa formação, tem as qualificações, a gente tem que inserir esses candidatos, tem que fazer esse movimento. Porque a gente sabe que se não partir da gente, muitas vezes não vai acontecer. Né? Por enquanto. Então, acho isso muito importante também. Mas não vai. Porque se vocês estão lá recrutando, recebendo, acolhendo o candidato, vão começarem também a ter esse olhar, não é o gestor da área que vai dar essa oportunidade, né, Bruno? Vai ficar ali parado, aquela pessoa com muitos anos de empresa, estacionada no mesmo carro. E esse papel do RH ele é essencial, né? Porque a gente pensa aí na perspectiva do RH, tanto nessa questão de ter uma visão mais inclusiva para o tratamento de seleção, quanto para ter uma visão de acompanhamento, de ter essa promoção da cultura. Então, por exemplo, tem uma pessoa ali, o RH já contratou, já tem um tempo de empresa, mas o RH percebe que ele tem uma boa performance, que ele tem uma boa entrega, que ele está tendo o desenvolvimento de todas as skills necessárias para ter uma promoção. Então, o que o RH pode ir lá e sinalizar para a área, por exemplo, o gestor, fazer essa articulação e ter essa promoção essa desconstrução da mentalidade do gestor, por exemplo. Porque tem alguns momentos que, quando a gente pensa, por exemplo, o papel daquela analista BP, que muitas empresas têm, né? Que fazem business partner, que faz o acompanhamento
de uma área específica, ela consegue ter esse acompanhamento da performance de um colaborador X, Y. Então, ela vai conseguir sinalizar, por exemplo, para o gestor que um colaborador que tem deficiência, que está há muito tempo ali, está tendo uma performance que seja interessante, está apresentando resultados bacanas. Então, por que o gestor não pode também ter essa visão, ter esse desenvolvimento e promover aquele colaborador para uma função que ele consiga ter uma abordagem mais estratégica, né? Então, a gente consegue ter essa visão da essencialidade do RH, tanto na perspectiva do recrutamento, da seleção, quanto nessa promoção de uma cultura que seja mais inclusiva e fazer essa articulação com os gestores também. Legal. Tem 2 pontos, né? Aí tem 2 pontos, né? Tem o colaborador que pode estar até performando mais do que os demais da equipe, mas por ele ter uma questão, né? Por ele ser uma pessoa com deficiência, ele não vai ser lembrado na hora da promoção, né? E aí o outro ponto que eu você já está lá no recrutamento também. É muito comum a gente escutar. Não tem pessoas capacitadas, né? Isso aqui pelo contrário. Na experiência do João lá, que já tem alguns meses recrutando, ele já recebeu um currículo que tinha, sim, a pessoa com alguns títulos. E na minha dissertação, eu trabalho exatamente com isso, né, na minha pesquisa. Eu estou falando das pessoas com deficiência no ensino superior. E quando a gente olha para os dados, gente, são dados, né? Assim, ainda eu vou trazer mais outros pontos. A gente vê, sim, muitas pessoas com deficiência no mercado, no ensino superior. Se a gente for pensar no crescimento em uma década, a gente quase que triplicou o volume de pessoas com deficiência no ensino superior. Então, se capacitando, tem. A gente tem que ver se o RH ainda está com muito aquele olhar da vaga de base. Falar um pouco também dessa fala, mas pegando o que o Bruno trouxe, sabe, desse acompanhamento, hoje, assim, eu sou muito feliz onde eu estou tendo a oportunidade de me desenvolver enquanto profissional, porque eu consigo ter muita essa experiência, sabe, igual você trouxe. Eu sei que não acontece em todo lugar, mas eu tive a oportunidade esses dias mesmo, sabe? Eu observo muito esse acompanhamento. Hoje lá na minha empresa a gente tem uma área que é específica, né, para essa diversidade e inclusão. Então a gente tem a oportunidade de acompanhar os funcionários, né, no que for necessário. E aí aconteceu esses dias, né, foi aberta uma vaga, e aí o próprio gestor ele trouxe para a gente assim, não, faz essa vaga interna, né, como se fosse a vaga exclusiva para pessoa com deficiência. E ele mesmo pediu para abrir a vaga de forma interna, né, para que os funcionários tivessem a oportunidade de participar do processo seletivo, também de ter essa ascensão de carreira, né. Então, eu tive essa experiência disso, foi muito bacana. Mas eu sei que essa realidade não acontece em todos os lugares. Né? E pegando um gancho também do que o Alder falou, quase que eu trouxe essa fala, que você iniciou aí de capacitação. Eu tinha pensado em falar sobre isso, porque realmente quando a gente abre algumas vagas, chegam candidatos realmente que não têm muita experiência, mas é para a vaga que a gente abre. E por isso que eu falei essa importância da gente ficar dentro das vagas dentro da empresa, que são para concorrência, que estão abertas. Porque a gente também recebe currículos, né? E já aconteceu lá na empresa da gente encaminhar, sabe, para outros cargos, diversos cargos, esses currículos que a gente recebe, que fogem, às vezes, dessas vagas operacionais. Então, é muito importante esse movimento mesmo. E eu gostei da sua fala, né? Tem sim pessoas capacitadas, mas a gente precisa ter esse olhar também, né, para conseguir fazer essa inclusão. Porque se não tiver, não, às vezes não vai chegar lá não porque não tem a capacidade, mas porque não teve a oportunidade. Tem uma outra fala que eu gosto de provocar o RH. Não dá para a gente fazer o recrutamento pensando que o que você faz para recrutar uma pessoa que não tem deficiência é o mesmo que você tem que fazer para recrutar uma pessoa com deficiência. Todo o processo ele tem que ser pensado para aquela vaga, para aquela pessoa com deficiência que está chegando. Os mesmos recursos de acessibilidade não encaixam para todas as pessoas. Então, desde a porta, né, que a porta do estúdio, ela se abre e um cadeirante consegue passar. Mas será que na sua sala de recrutamento, uma cadeira de roda consegue entrar na sala, consegue manobrar no espaço? Se você vai recrutar um surdo, como que dá um intérprete? Agendou um intérprete, a necessidade do intérprete. A inclusão do surdo é quase um podcast novo, né? Que a gente vai poder discutir porque é a necessidade do segundo idioma.
mas não pensar que o recrutamento é igual. Isso não é. Existem particularidades que a gente precisa desmembrar antes de trazer o candidato para o recrutamento. Se a gente já começa a trabalhar a inclusão no recrutamento, quando ele é colocado no seu ambiente de trabalho, na sua equipe, as entregas, né, já que a gente fala tanto de entregas, de performance nos ambientes corporativos, não tem porquê a pessoa produzir menos do que os demais. Well, isso que você está falando é tão bacana que eu me recordei de um processo seletivo que eu participei faz alguns anos. E assim que eu me candidatei, 2 dias depois, o RH da empresa entrou em contato comigo, falando que eu tinha me candidatado e tal, e fez um mapeamento completo sobre quais eram as minhas necessidades específicas. Se eu precisava de um software, se eu queria um processo de avaliação que eles iriam fazer em alto relevo, se eu queria que fosse braille, se eu queria que fosse virtual, se eu iria levar notebook, ou se eles necessitariam descer para mim. Quando eu cheguei lá, todos aqueles mapeados, todas aquelas sinalizações que eu fiz, tinham todas. Então, a gente já percebe que ela tem esse cuidado, né, de entrar em contato com a pessoa. Então, tipo assim, a gente sempre fala muito, né, que apesar de nós termos CIDs iguais, que é a classificação internacional de doenças, então a deficiência pode ser igual à necessidade específica de cada um, né? Cada um tem uma necessidade específica. Então, tipo assim, eu e o Helder, nós temos baixa visão, mas o nível de autonomia do Helder, por exemplo, a nível de desenvoltura dele em determinadas coisas, pode ser mais ampliado do que o meu, por exemplo. Então, a minha necessidade vai ser diferente dele. Então, a partir do momento que eu tenho esse cuidado de, apesar de ver o laudo, ver o currículo, entrar em contato com a pessoa, fazer esse mapeamento de necessidade específica, eu já consigo atendê-la de uma forma muito mais eficiente desde o princípio. Nossa, foi importante demais isso que vocês trouxeram, e é algo que é uma realidade, né? Nos processos seletivos, realmente a gente faz isso. Igual que você conheceu o candidato, escutar dele, né, que ele tem para trazer, igual você falou, né, essa coisa de observar o que precisa para ele participar do processo seletivo, sem precisar também, né, de algum recurso, alguma acessibilidade. E uma coisa também que eu experienciei esses dias, em relação a isso que você trouxe. A gente sempre pergunta aos nossos candidatos, igual você falou, intérprete de Libras, né? Eu mesmo já iniciei reunião, entrevistas, né? Que era uma candidata, o candidato também eram surdos, e aí no mesmo momento, e às vezes eram acompanhados, né, por alguém para auxiliar. E aí eu pergunto, né, você quer que, reagindo com o intérprete, né, para a pessoa ter mais autonomia, mais liberdade, e a gente faz esse movimento também. E é super importante isso que você trouxe, Bruno. Mesmo às vezes o CID sendo igual, tem especificidades diferentes, porque cada um é de um jeito, né? E eu acho interessante, no processo de recrutamento e seleção, de ter essa atenção, porque existem várias deficiências, né? E muitas vezes, igual, eu já participei de entrevista com um candidato, ele tinha, acho que era uma deficiência intelectual. E a entrevista demorou bastante, eu tive que repetir várias vezes, sabe, as mesmas falas, repetir perguntas. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque se esse candidato ele chegar para um profissional que não está preparado, não está com esse olhar, o profissional, de 2 minutos de entrevista, vai se ligar com esse candidato, sabe? Então, é muito importante ver isso que vocês trouxeram desse olhar, de fazer o processo seletivo de acordo com a necessidade da pessoa, com o que ela precisa para ter a oportunidade de falar como ela é como profissional, como ela é como pessoa. E hoje na empresa a gente tem muita essa atenção também. O profissional tem essa autonomia durante a entrevista, sabe? Bom, muito legal. Isso é muito importante. Eu gostei muito disso que vocês trouxeram. Pessoal, assim, a gente já está chegando no final do nosso tempo. Acho que eu percebi que já estava chegando, mas não queria interromper, porque estava muito legal. Bruno, você quer fazer alguma consideração final? Eu quero só, primeiramente, agradecer você pelo convite, agradecer ao Márcio e à Bárbara pela informação e articulação dos bastidores, ao João também, e a minha irmã, que está ali no cantinho, né? E falar que essa data ela é de extrema importância, mas a gente sempre tem essa visão que, apesar de nós termos datas específicas, nós temos que ter essa prática de respeito, de equidade,
de disseminação e promoção da inclusão, da diversidade em todos os dias. Bom, eu também queria agradecer muito o convite, eu fiquei muito feliz e surpreso também. Queria agradecer ao Bruno, eu conheci o Bruno hoje, foi um prazer de conhecer, escutar também, que você trouxe, né, para contribuir. Fiquei feliz mesmo com o convite, com a oportunidade. Estou vendo a fase de aprendizado e ter essa oportunidade, né, de mergulhar mais e aprender mais. Uma coisa que eu tenho falado muito é você aproximar, conhecer e transformar. E hoje eu tenho vivido esse processo, sabe? Eu acho que nós, enquanto pessoas profissionais, pensando hoje, né, nesse dia e nessa temática, realmente não ter esse medo, né? Aproximar, conhecer e transformar, que é um processo, né, que a gente precisa viver. E agradecer a todo mundo, né, toda a equipe também, pela oportunidade. Estou muito feliz. Obrigado, meninas. Foi muito legal. Acho que pena que a gente tem um tempo, que eu acho que a gente ficaria o resto da manhã aqui debatendo, trazendo experiências. Foi muito rico. Pessoal, no suporte, eu já agradeci no começo, mas eles sabem que o evento aconteceu por causa dos dois, né, que ficaram horas ali produzindo, Márcio e Bárbara. Então, obrigado a todos, obrigado a vocês, e vão que vão. Pessoal, até ano que vem, no próximo Olhares Múltiplos. Até mais, gente.